Olá a todos do Congresso Internacional Movimentos Docentes 2022. Eu sou Karina Oliveira, vou apresentar o trabalho Ensino de Filosofia e a Experiência Filosófica na Escola Pública. Eu sou docente do Centro Paula Souza, das ETECs, e o meu trabalho ele pretende discutir a questão do ensino de filosofia, mas a filosofia como uma área do conhecimento que ela constrói e desconstrói, né, a questão do entendimento tradicional da escola, surge como possibilidade de um pensamento autônomo, de uma experiência filosófica. Nós vamos utilizar aqui a questão da experiência filosófica no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, enfrentando uma realidade instituída pela massificação do ensino médio. Então, a gente busca a perspectiva da real democratização do saber filosófico como mais um caminho a discutir a questão das desigualdades sociais no ensino. Então, a filosofia como disciplina e como conteúdo curricular pode oferecer experiências de suspensão, abstração do juízo, que outras disciplinas tenham maior dificuldade. Então, nós vamos inferir que eliminar a filosofia dos currículos como desnecessária, estaríamos eliminando o propósito da escola como pública e de acesso a todos no desenvolvimento. O ensino de filosofia é possível pensar criticamente na escola? Há espaço? É possível desenvolver alguma experiência filosófica e o filosofar no espaço escolar? Tais questões levantadas são por si só parte de uma reflexão filosófica. Ela é perceptível claramente para os professores de filosofia, mas a gente também pode analisar que os estudantes eles podem identificar este panorama em algum aspecto, ou simplesmente ter um distanciamento entre a reflexão e o que é pragmático, concreto, empírico nesse espaço escolar. Então, trata-se de questões fundamentais e conflitantes do ensino de filosofia, por meio de uma descoberta progressiva dos indivíduos que compõem determinado sistema e espaço escolar. Platão, na seção 7 do livro A República, aborda sobre as dificuldades do prisioneiro liberto em retornar à caverna, uma vez tendo contemplado as verdades do mundo inteligível. Então, aqui eu faço referência à memorável Alegoria da Caverna, né? Então, ele diz na página 321 da edição de 1993, concorda ainda comigo se te admirares pelo fato de que ascenderam àquele ponto, não querem tratar dos assuntos dos homens, antes se esforçarem sempre por manter a sua alma nas alturas. Assim, o prisioneiro que se libertou, ele contempla as coisas divinas, mas Platão faz retornar para instruir aos outros que permaneceram na caverna, ou seja, confrontar o senso comum frente à verdade que o prisioneiro liberto possuía. Então, eu uso ali como analogia a questão do mito da caverna. Por sua vez, a experiência filosófica com o ensino de filosofia traria a noção de busca pela verdade num patamar em que ela se torne acessível aos estudantes, exigindo diferentes formas ou níveis de desenvolvimento com saber filosófico, como um impasse entre os prisioneiros da caverna ao prisioneiro que se libertou. Da experiência filosófica. Filosofar é uma experiência do pensamento, uma maneira diferente que foge à rotina, ao automático, mas ela é acessível a todos. Jacques Derrida levantou tais perspectivas. Ele discute a filosofia num projeto democratizador ao indicar sobre a questão do ensino, da filosofia, da instituição acadêmica e da política da filosofia na escola, e o direito à filosofia para todas, em sua publicação, né, de 1990. Com efeito,
O trabalho proposto analisa em que momentos o professor, a escola ou os currículos possibilitam pensar livremente como parte fundamental e integrante da escola, da característica filosófica. A formação efetiva na área em que se leciona é fundamental, mas nem sempre é o que ocorre dentro das instituições, devido à progressiva carência de professores, ao aproveitamento dos professores em grandes áreas de ensino, apresentando e discutindo sem o devido cuidado ou propriedade áreas como as da filosofia, que diretamente carecem de professores na rede pública. A difusão do conhecimento filosófico para além da academia não significa, em nenhuma hipótese, o objetivo de transformar em filósofos todos os estudantes de nível médio da escola pública. Já nos PCNs, nós temos um apontamento. Nem se pode ter a veleidade de pretender tornar filósofos profissionais e nem de se banalizar o conhecimento filosófico. Ambos os equívocos esvaziam o sentido e invalidam a pertinência da filosofia no ensino médio. Diante da nova realidade do ensino de filosofia, identificamos a problemática do ensino de massa, tratar das discussões da filosofia superficialmente. Então, aqui eu sinto Michel Tosi, numa publicação sobre a escola francesa, né? É uma tarefa difícil e até mesmo uma aposta querer ensinar a massa dos alunos uma disciplina por muito tempo reservada à elite escolar. E isso numa conjuntura em que a relação dos alunos com o saber escolar é problemática, saturada por um utilitarismo limitado, compelida por uma situação econômica e social degradada. Então, processos de docência em redes públicas distintas promove a percepção acerca do estranhamento da filosofia no espaço da escola. Novas políticas educacionais surgiram, alterando novamente o formato do currículo, colocando em xeque sua utilidade, papel e eficácia enquanto disciplina curricular no cenário nacional da educação. Frente ao contexto exposto, temos uma constatação de Manuel Maria Carrilho, é que se a disciplina cujo estatuto venha variado no conjunto dos currículos escolares, surgindo ora pletório e dominante em relação a outras disciplinas, ora encurralado e quase desaparecimento, essa disciplina é a filosofia. E poucas disciplinas terão também suscitado tantas discussões e debates sobre o nível de inserção, seu tempo e leccionação escolar e, sobretudo, seus conteúdos e objetivos. Então, a escola deve ter por objetivo o campo do pensar livremente, de encontro à possibilidade da experiência filosófica. Assim, o trabalho tenciona como fundamental o uso, domínio, apropriação e significação de uma linguagem que pode constituir conexões entre ações sociais, linguísticas, extralinguísticas, e desta forma a experiência filosófica emerge de todos os âmbitos do comportamento humano e no espaço escolar. Aqui eu deixo a referência das sessões apresentadas, agradeço esses momentos do congresso por expor as ideias e finalizo a minha apresentação.